Vamos lá então, alunos. Vamos começar a nossa disciplina falando sobre tecnologia. O que é uma tecnologia? E depois a gente vai citar exemplos de tecnologias. A tecnologia é o estudo da arte que trata dos materiais industriais e dos processos de fabricação utilizados na indústria para transformá-los em unidades. Quando a gente se refere a processos de fabricação, a gente está querendo dizer maneiras práticas envolvendo os equipamentos, máquinas, matérias-primas, pelas quais a engenharia mecânica se utiliza para transformar um determinado tipo de material numa utilidade, num produto acabado. Quando a gente fala utilidade, produto acabado, é um produto que possui uma geometria, possui um nível de alisamento superficial, ou seja, a rugosidade desejada, e possui também um tamanho, uma dimensão. Essas características, elas são obrigatórias, exigidas pelo projeto, e que já não se prestam à matéria-prima que você obtém da natureza. Por exemplo, o asbesto, ele é adquirido na natureza. O Brasil tem muito em abundância, principalmente no estado de Minas Gerais. E o asbesto, que hoje é um tipo de risco químico, de um agente químico proibido em muitos países do mundo, no Brasil ainda nós utilizamos. É um exemplo de matéria-prima. Então a gente extrai, a gente consegue retirar da natureza esse produto e pode transformá-lo por algum tipo de processo de fabricação mecânica numa telha ondulada, num freio de sapata para trens e, por último, numa caixa d'água. Hoje, as caixas d'água, por exemplo, já estão sendo fabricadas de materiais plásticos para evitar a contaminação, a inalação por parte dos trabalhadores que trabalham processando esse tipo de material. As tecnologias atualmente disponíveis são a tecnologia mecânica, a tecnologia metalúrgica, a tecnologia eletrônica, a tecnologia elétrica e por aí vai. Mas no nosso curso, para nós não nos alongarmos, nós vamos dar mais ênfase à tecnologia metalúrgica e à tecnologia mecânica principalmente. A tecnologia metalúrgica estuda os metais, estudam as ligas metálicas, as suas propriedades, as suas aplicações na área industrial, o tratamento dos minérios, a obtenção dos mesmos e o que foi feito, o que foi desenvolvido para extraí-los da natureza. A tecnologia mecânica, nós estudamos os materiais, que nós já falamos, são as matérias-primas, utilizados na engenharia mecânica, e os processos de fabricação escolhidos, adequados para cada aplicabilidade. A matéria-prima mais usual na indústria mecânica é o metal. E os metais nós temos em duas categorias, os não ferrosos e os ferrosos. Os ferrosos, como o nome já diz, temos uma concentração de ferro. E os não ferrosos, não existe essa concentração. Um exemplo principal de metal ferroso é o aço. Talvez de todos os materiais utilizados na mecânica,
ele seja o mais requerido pela sua qualidade, principalmente no que diga respeito à resistência mecânica. E com o aço, que é uma família muito grande, nós temos o ferro fundido. Dos metais não ferrosos, nós temos o bronze, que é o mais nobre, nós temos o cobre, muito utilizado na área de eletricidade, por ser um ótimo condutor de corrente elétrica. Nós temos o latão, temos o alumínio, o estanho e por aí vai. Esses tipos de materiais também são acompanhados na indústria mecânica de outros materiais que atualmente já são também muito escolhidos. São eles os polímeros, como os plásticos. Temos a madeira, temos a cerâmica e outros tipos de materiais menos requeridos. Mas no nosso curso vamos dar mais ênfase aos metais, principalmente os ferrosos. E a partir daí é que vamos conhecer agora o que nós chamamos de propriedades industriais dos metais e de suas ligas metálicas. Os materiais utilizados na indústria devem ser escolhidos conforme suas propriedades, de acordo com o fim a que se destina. As propriedades podem, segundo a sua natureza, ou seja, qual é o tipo de metal, qual o material, ser dividido em 4 categorias. Essas categorias são as propriedades mecânicas, as propriedades tecnológicas, as propriedades de uso e as chamadas outras propriedades. Propriedades mecânicas são aquelas que definem o comportamento do material segundo determinado esforço a que ele venha a ser submetido. Quando nós falamos em esforço, nós estamos querendo dizer os efeitos externos, as solicitações, porque existem cargas estáticas e existem cargas dinâmicas. Um exemplo de uma carga estática, por exemplo, é um lustre de uma sala. Ele está pendurado no teto, mas você, ao visualizá-lo, enxerga que ele tenha movimento. Por isso que esse tipo de carregamento é um carregamento estático. Você pode estar se perguntando, mas cadê o esforço? No caso particular do lustre, o esforço é o próprio peso. Então, se não houver um projeto de fixação de uma haste que prenda, que fixe o lustre no teto, o próprio peso, devido à gravidade, faria com que ele desabasse sobre as pessoas. No Rio Centro, você tem o teto do Rio Centro, a cobertura feita em treliças. Ali da mesma forma. Não existe esforço dinâmico, existe sim um esforço estático. É o próprio peso da estrutura, daquele projeto. Aquilo não pode desabar sobre milhares de pessoas. Outro esforço dinâmico é quando nós temos a movimentação de itens, de elementos de uma máquina. Esses itens, eles se desenvolvem. Um parafuso, uma engrenagem, uma correia, uma polia, um sem-fim. Eles, para poder desenvolver seu trabalho mecânico, ao qual eles foram projetados, fabricados, eles são submetidos a esforços dos mais variados. E, na maioria das vezes, o projetista tem uma dificuldade muito grande em realizar o projeto mecânico, porque esses esforços atuam de forma conjugada, ou seja, simultaneamente, todos ao mesmo tempo. Como exemplo desses esforços,
nós temos o esforço de tração, temos o esforço de compressão, temos o esforço de cisalhamento, temos os esforços do torque, que é a torção, e temos um esforço chamado flexão. Então, esses esforços que nós acabamos de citar, eles são cargas externas. Eles atuam no material, da superfície do material, para dentro da sua estrutura cristalina do material. E se o engenheiro, se o projetista mecânico não souber escolher bem, ou seja, especificar bem o material que vai ser utilizado para fabricar determinado elemento, item de máquina, esse material metalurgicamente não terá resistência, se partirá, se quebrará diante de um pequeno esforço. Além disso, o projeto também define muito bem o tamanho, a dimensão de determinado item de máquina. Mas a partir daí já não é mais conhecimento do curso de segurança do trabalho. Então, como a gente estava conversando, as propriedades mecânicas são aquelas propriedades que vão definir o comportamento de um determinado material a partir do momento que ele fica submetido, ou seja, solicitado a determinada ação externa. O sinônimo da ação externa pode ser solicitação, esforço, força, momento, carga. E essas propriedades, elas são muito importantes porque elas vão definir como os materiais vão se comportar. As principais, dentre várias que nós temos na área de mecânica, são a resistência mecânica, a resiliência, a dureza e a elasticidade. A primeira a ser comentada, resistência mecânica, talvez seja uma das mais importantes. É a propriedade apresentada pelo material em resistir a esforços estáticos ou dinâmicos. Esses esforços podem ser de diversas naturezas, que já também comentamos: tração, compressão, cisalhamento, flexão e torção. E, para piorar mais ainda a vida do projetista, eles atuam, na maioria das vezes, agindo simultaneamente no material. A segunda propriedade nós chamamos de resiliência. Significa que é a maior ou menor reação do material a solicitações dinâmicas, ou seja, cargas com movimentos. Isto é, a propriedade do material resiste a esforços externos, como choques, que são efeitos súbitos, pancadas da mesma forma, mas sem que o material venha quebrar, sofrer ruptura. Como, por exemplo, citamos peças de britadores de mandíbulas, falamos de matrizes de forjamento. Aproveitando o gancho, forjamento é um processo de fabricação mecânica a quente, que no próximo capítulo nós vamos abordar com muita profundidade. Uma matriz para forjamento, ela tem que ser projetada, ela tem que ter seu material escolhido com bastante sabedoria, porque ao forjar, a máquina solicita a peça sobre um valor muito grande, a unidade, toneladas. E, além disso, o aço, para poder ser forjado, na maioria das vezes, ele tem que estar ao rubro, ou seja, ele tem que estar incandescente, avermelhado.
E a temperatura gira em torno de 750 graus Celsius, que não é uma temperatura pequena. Então, a matriz, que é a fêmea, a parte de cavidade do equipamento, tem que suportar a grandes esforços e também a altas temperaturas. E vocês, se não sabem, a partir de hoje, fiquem sabendo que o calor, ele gera deformação do material, da mesma maneira que um esforço mecânico. Então a matriz ela tem que ser resistente a esse calor muito alto e às solicitações, que são pancadas, esforço mecânico muito intenso. E essa matriz ela não pode vir a se deformar nem por uma coisa, nem por outra. Outros exemplos, ferramentas de corte, elas têm que ser muito duras para que elas possam vir, num processo de fibração mecânica chamado usinagem, cortar os metais. Molas é outro item também que tem que possuir bastante resistência mecânica ao ser comprimido e armazenar aquela energia para ficar realizando aquele esforço de compressão e de extensão, sem que a qualquer instante sofra também uma quebra, um rompimento. Outra propriedade mecânica nobre do material é a dureza. Dureza é a resistência oferecida pelo material à penetração, ao desgaste, ou seja, ao trabalho, ao atrito, fricção, e que pode ser medida se compararmos diversos tipos de materiais entre si. Agora vamos falar na elasticidade. A elasticidade é uma propriedade mecânica apresentada pelos materiais em recuperar a forma original. Algumas pessoas falam em forma primitiva. Ao ser solicitado por um determinado esforço, a tendência do material é se deformar. Mas, ao cessarmos esse esforço, ou esses esforços, as tensões desaparecem e o material que estava distendido, ele recupera a forma, que é o perfil geométrico, e recupera as dimensões, ou seja, as medidas. Teve agora uma palavra que eu não sei se vocês se deram conta e podem já estar perguntando. Professor, o que é tensão? O que são tensões? Em qualquer material que sofra um esforço, os esforços não são responsáveis pela deformação desses materiais. O esforço sempre é uma ação externa, que age na superfície para dentro da estrutura cristalina do metal, por exemplo. Quem vai deformar, conformar, ou quem vai partir, quebrar, romper o material, são tensões. Tensões são esforços resistivos internos, que são induzidos a aparecerem no material a partir de uma determinada solicitação, que é o efeito externo. Então, quando você tem uma barra prismática de perfil circular, de um aço, por exemplo, um aço 1020, e você o traciona, ele vai se distendendo, ele vai se deformando, não porque seja tracionado, e sim porque, mediante a ação externa, gera na estrutura cristalina, molecular do material, um efeito resistivo interno, que vem de dentro do material para fora. É esse efeito resistivo interno, que é induzido pelo efeito externo, que o material vai se deformando até chegar
ao seu ponto de ruptura. Então, são sempre as tensões as responsáveis pela conformação, pela deformação, pela quebra dos materiais. A engenharia mecânica, ela tem que estar atenta aos valores dessas tensões. De que maneira? Realizando testes, ensaios, que são ditos ensaios destrutivos, em cobaias, ou seja, em corpos de prova, que são normalizados pela STM ou pela ABNT, que é a norma nacional, e a STM pela norma americana. Esses corpos de prova são construídos mediante a grau de rugosidade, a tamanho e geometria. E a partir dali, a resposta do comportamento desses materiais é que vai fazer com que o engenheiro mecânico possa saber exatamente como se comporta cada tipo de material a um determinado tipo de esforço. Porque, mecanicamente, o engenheiro já conhece cada um dos materiais. E a elasticidade, ela é aquela propriedade em que quase sempre a engenharia deve trabalhar. É uma fase do material. É a fase elástica. Durante o trabalho da peça, naturalmente, ela estará sofrendo um determinado esforço. E com isso, a deformação não tem como não acontecer, é inevitável. Só que essa deformação acontece dentro da fase elástica do material. Ou seja, quando a máquina é desligada, o item para de se movimentar. Os esforços desaparecem. As tensões geradas por esses esforços, da mesma maneira. E a peça volta a ter as dimensões e a geometria primitiva, ou seja, original. Em poucos casos da engenharia mecânica, os itens de máquina atuam na fase plástica. Mas antes de nós prosseguirmos, o que é fase plástica? A fase plástica é quando o material é submetido a um esforço muito grande, intenso, e essas tensões geram corpo, elas ganham valores além do que o material possa vir a resistir. Então elas vão minando o material. Ou seja, quando essas solicitações cessam, as tensões da mesma forma, as deformações geradas pelas tensões, induzidas pelos esforços, elas não desaparecem. O material ficará com uma sequela, com um defeito, com uma marca. E a tendência daqui para frente é que, devido à continuidade da sua aplicação na máquina, essa conformação, essa deformação venha a piorar, a aumentar, até o momento em que a peça ficará tão fraca que se partirá. Por isso, é que em pequenos casos, como o trem de pouso de avião, estruturas de treliças como no Rio Centro, um valor aceitável dentro da engenharia, muito pequeno, para diminuição de peso. Esses itens, esses exemplos, são aceitáveis, ou seja, materiais trabalhando dentro da sua fase plástica. Mas na maioria das vezes, dos casos, os itens de máquina trabalham sempre dentro da sua fase elástica, para não comprometer a resistência mecânica desses materiais. Outras propriedades são chamadas propriedades tecnológicas. São as que conferem ao material uma maior ou uma menor facilidade de se deixar trabalhar pelos processos de fabricação corriqueiros, chamados usuários. Essas propriedades tecnológicas são fusibilidade. A fusibilidade é a propriedade que o material possui de passar do estado sólido
para o estado líquido. Nos processos de fabricação, tais como fundição, soldagem, essa propriedade mecânica, ela é muito importante que os materiais as tenham. Elas fazem com que os materiais fiquem expostos à ação de calor e esse calor seja tão intenso que consiga fazer com que as peças metálicas passem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, se fundam. E isso é muito importante em determinados tipos de trabalho e obtenção de utilidades, de peças acabadas. Essa propriedade ela é caracterizada pela temperatura de fusão. E todo material tem uma temperatura de fusão. O metal, na maioria das vezes, ele é fundível, mas para industrialmente ser fundível, é preciso que o mesmo possua uma temperatura de fusão ou um ponto de fusão baixo e que não sofra alterações na sua estrutura cristalina, ou seja, na sua homogeneidade. Aqui nessa tabela que nós estamos apresentando, mostra as principais temperaturas de alguns materiais, ou seja, temperaturas de fusão de alguns tipos de materiais. O ferro puro, por exemplo, 1530 graus Celsius. Os aços, de uma forma geral, uma faixa de 1300 graus Celsius a 1500 graus Celsius. O gusa, o ferro fundido, uma faixa de 1150 graus Celsius a 1300 graus Celsius. O cobre, um metal nobre, não ferroso, seu valor de fusão, ponto de fusão é 1080 graus Celsius. O alumínio, 650 graus Celsius. O zinco, 420 graus Celsius. O chumbo, 330 graus Celsius. O estanho, 235 graus Celsius. Outra propriedade muito importante, às quais a gente já se referiu, é a plasticidade. É a propriedade que possui certos materiais de se deixarem deformar de forma permanente, ou seja, para sempre. Ele vai assumir um novo tamanho e uma nova geometria, porque ao cessar os esforços e as tensões, o material, particularmente, não teve mais como retornar às suas características primitivas. O inverso da plasticidade é a fragilidade, que algumas pessoas chamam de quebrabilidade. Assim, o material é dito frágil se ele é quebradiço. Quando o mesmo para romper-se apresenta uma deformação muito pouca. Um ferro fundido, por exemplo, é um metal nobre, ferroso. Ele apresenta uma concentração de carbono muito elevada. E ele atua como a porcelana, um giz, um vidro. Ou seja, se você larga um desses materiais no chão, ele não amassa, ele não se deforma, ele se quebra, porque ele não tem a parte elástica e não tem a fase plástica. A fase plástica até tem, mas é tão pouca a parte plástica percentual que ele vai do início do ensaio direto para a ruptura. Então, o engenheiro mecânico, a engenharia mecânica, tem que saber escolher qual peça será feita, por exemplo, de ferro fundido. É bom que não se escolha uma peça
que vai ser submetida a esforços dinâmicos, porque ele não vai conseguir resistir, devido a ser muito frágil, ser muito quebradiço. É muito duro, em contrapartida, é frágil. Essa mesma plasticidade pode ser dividida em maleabilidade, soldabilidade, temperabilidade, usinabilidade, também conhecida por maquinabilidade e tenacidade. O que é maleabilidade? É a maior ou menor facilidade apresentada pelo material em se deformar sob a ação de um esforço, uma pressão ou um choque, que seja compatível com a sua resistência mecânica. O metal é maleável, dútil, quando sob a ação do laminador ou do martelo da forja, não sofre ruptura ou fortes alterações na sua estrutura cristalina. A ductibilidade pode ser realizada a quente ou a frio. Dita a quente, quando ela está ao rubro, ou seja, a 750 graus Celsius. A frio é quando não se cede calor ao material, devido à pequena espessura ou, metalurgicamente falando, muito macia. Se a maleabilidade é a frio, por exemplo, temos a operação de estampagem. E quando é realizada a quente, temos o forjamento. Soldabilidade é a propriedade que certos materiais possuem de se unirem depois de aquecidos e forem suficientemente comprimidos. O metal ou liga metálica que passar instantaneamente do estado sólido para o estado líquido é dificilmente soldável. Alumínio, ferro fundido. A soldabilidade depende do tempo em que o metal permanece no estado sólido plástico, sob o efeito do calor produzido pela ação soldante, que pode ser através da corrente elétrica ou a mistura de determinados tipos de gases. Temperabilidade. Aí nós já estamos entrando numa característica do material em que se deixa ficar duro ou ficar macio. A temperabilidade é a propriedade que possui determinados metais e ligas metálicas de modificarem sua estrutura cristalina, ou seja, endurecerem, após um aquecimento prolongado, seguido de um resfriamento brusco, que pode ser ao ar, na água, em determinados óleos ou em determinadas gorduras. A propriedade se caracteriza com um aço com determinado teor de carbono, transformando a sua estrutura cristalográfica do material, que em consequência altera suas propriedades mecânicas. Usinabilidade ou maquinabilidade é a propriedade de que se relaciona com a resistência oferecida ao corte por uma ferramenta e é medida pela energia necessária para se usinar o material em uma máquina de usinagem sob os parâmetros de corte. O conhecimento da usinabilidade de um material permite calcular os tempos necessários para as operações de usinagem e é, portanto, indispensável na programação de uma fabricação. A usinabilidade é um fator que influi bastante na escolha de um material que deve ser trabalhado. Assim, as máquinas automáticas dão grande produção quando usinam os aços com bastante usinabilidade. Um exemplo são os aços de corte fácil. A tenacidade é uma outra propriedade muito importante dos materiais, que é dada pelo trabalho unitário por ser consumido para poder quebrá-lo. Ou seja, a tenacidade vai medir a capacidade que o material tem de absorver a energia desde o valor zero até o valor de quebra, ou seja, passa pelos limites elástico e plástico em que esse material vai absorvendo essa energia de forma progressiva. A tenacidade é medida pela área total do gráfico do diagrama chamado tensão-deformação.
Em geral, diz que o material é tanto mais tenaz quanto maior for sua resistência à ruptura por tração. Mas isso nem sempre é verdadeiro, pois alguns aços dúteis, por exemplo, são mais tenazes que os aços duros, porque esses vão ter a facilidade de quebrar mais fácil, enquanto o aço dútil ele vai conseguir absorver energia por maior tempo. Em ordem decrescente de tenacidade, temos os materiais ferro, cobre, prata, ouro, zinco, selênio e níquel. Agora vamos estudar as propriedades ditas de uso ou de utilização. Estas propriedades se relacionam com o comportamento dos materiais em face das diversas condições ambientais, ou seja, aonde esses elementos vão trabalhar. E, com certeza, encontrarão intempéries no seu ambiente de trabalho. Uma das mais encontradas é a resistência ao ar. É a propriedade pela qual o material pode ser empregado sem qualquer revestimento protetor, ou seja, uma película de proteção. E as atmosferas são atmosferas como as regiões de Copacabana, Barra. Lá a salinidade é muito maior e vai causar uma consequência como a oxidação à ferrugem. Nesse caso, os materiais são tratados com revestimento, como por exemplo a galvanização. Resistência ao calor. De grande importância na fabricação de peças sob a ação do calor. É uma propriedade de grande importância quando esses itens vão ficar expostos ao fogo direto ou de forma indireta. Por exemplo, máquinas térmicas, tubos de caldeiras, fornos, caçambas em usinas siderúrgicas, etc. Outras propriedades. São exemplos de outras propriedades. A condutibilidade térmica, que é a propriedade que possui certos corpos de transmitir mais ou menos calor. Temos como exemplo de bons condutores a prata, o cobre, o latão, o zinco, o aço e o chumbo. Exemplos de maus condutores: a pedra, o vidro, a madeira, papel, celeron, porcelana, etc. Condutibilidade elétrica é a propriedade que possui certos corpos de permitir mais ou menos a passagem da corrente elétrica. Como exemplo de ótimos condutores, temos o cobre eletrolítico, ligas de alumínio. Maus condutores: ligas cromo, níquel, ferro, níquel. E os materiais isolantes? São aqueles materiais que conduzem muito mal a eletricidade. Madeira seca, baquelite, ebonite, celeron, etc. Dilatação é uma propriedade pela qual o corpo é aumentado quando submetido à ação do calor. Esta propriedade é utilizada para permitir montagens forçadas, como rolamento de esferas, camisa de motores, polias, etc. Temos agora a classificação dos materiais industriais. Os materiais utilizados em construção mecânica, eles compreendem dois grandes grupos. Chamamos de materiais metálicos e não metálicos. Dentre os materiais metálicos, nós temos os ferrosos e os não ferrosos. Como exemplo dos materiais metálicos, temos os metais e suas ligas metálicas. Como metais, o ferro, o cobre, o estanho, o chumbo, o zinco e as ligas metálicas. Elas são obtidas por fusão de vários corpos simples, como o bronze, que é a mistura de cobre e estanho. Temos o latão, que é o cobre e zinco. Temos aço ao carbono, quando simplesmente temos o ferro adicionado ao carbono. E temos os aços ligas, que é o ferro, o carbono, podemos ter o tungstênio, o molibdênio, o cobalto, o níquel, o cromo, etc. E os materiais não metálicos, que são largamente utilizados também na mecânica. As madeiras, borracha, os polímeros, que são os plásticos, algodão, linho, amianto, seda, couro, etc. Agora vocês realizem as atividades que estão na apostila
E não esqueçam que todos esses conhecimentos, essas terminologias, elas vão ser utilizadas nos próximos capítulos subsequentes. Bons estudos, até lá!